Você já parou para pensar por que ocorre o edema agudo pulmonar? Por que o paciente fica com os alvéolos encharcados de líquido e não consegue respirar, parece que ele está se afogando? Hoje eu vou te explicar aqui a fisiopatologia do edema agudo pulmonar. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já clica no botão do lado e se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Pessoal, o negócio é o seguinte: o edema agudo pulmonar, ele ocorre por uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. O que acontece? Ocorre uma sobrecarga do ventrículo esquerdo e também uma sobrecarga da veia pulmonar. O coração, ele manda o sangue para o pulmão para que ocorra a hematose. O que é hematose? A hematose é a troca gasosa. O coração, ele manda o sangue saturado ali de CO2, lá ocorre a hematose, o sangue ele é oxigenado e ele retorna para o coração oxigenado para ser distribuído para todo o organismo. Aqui nós temos a pequena e nós temos a grande circulação, sendo a pequena circulação do coração para o pulmão e a grande circulação do coração para a nossa parte sistêmica, que é todo o corpo. Então, por que ocorre o edema pulmonar? Paciente com insuficiência cardíaca congestiva, que nós chamamos de ICC, quanto maior for o grau da ICC, maior risco esse paciente tem de fazer o edema agudo pulmonar. ICC associado à hipertensão pode ocorrer o edema agudo pulmonar. Eu já peguei vários pacientes dentro da emergência com edema agudo de pulmão e falar que é fácil, não é. Ocorre muito, principalmente no tempo que está mais frio. Por que no frio ocorre demais? Porque no frio, os nossos vasos sanguíneos, eles fazem o que nós chamamos de vasoconstrição. Os vasos se fecham, com isso aumenta a pressão, e se eu tenho um coração com insuficiência cardíaca congestiva, eu vou ter dificuldade ali dele funcionar como uma bomba, de mandar o sangue para o pulmão e desse sangue retornar a ele. Então o sangue vai para o pulmão para ocorrer hematose, acaba ficando resíduos sanguíneos no pulmão, encharca os alvéolos e aí o paciente faz o que nós chamamos de edema pulmonar ou EAP, edema agudo de pulmão. Lembrando que o edema pulmonar ele é uma emergência médica. O paciente ele precisa de atendimento imediato, porque ele pode evoluir para uma intubação. Ele começa a saturar baixo, tende a saturar menor que 90%. Em alguns casos, o paciente chega a saturar 78%, menor que 80%. Então, é muito importante tirar esse paciente dessa emergência médica. E para tirar esse paciente dessa emergência médica, normalmente são feitos diurético, Lasix, cardiotônicos, para poder ajudar a tirar esse paciente dessa emergência. Após o edema agudo, alguns médicos eles podem entrar também com dobutamina para ajudar o coração desse paciente trabalhar da melhor forma. Mas também, na hora da emergência médica, o médico, além de fazer os diuréticos e os cardiotônicos, ele também pode realizar ali antihipertensivo. Um deles, se a pressão estiver muito alta, é o Nipride, para poder reduzir a pressão desse paciente e tirar ele desse edema pulmonar. Então, o antihipertensivo associado ao diurético vai conseguir tirar esse paciente dessa emergência médica. Alguns médicos também tendem a utilizar a morfina, porque a morfina vai deixar o paciente um pouco mais calmo e vai pegar aquele sangue que está nos alvéolos e direcioná-los para a periferia, tá bom? Esses são alguns cuidados aí na parte médica. E quais são os cuidados de enfermagem? Nos cuidados de enfermagem, nós iremos deixar esse paciente com a cama Fowler, o mais sentado possível, sonda vesical de demora, porque ele vai ter muito diurético e ele vai eliminar muita diurese. Precisa se fazer um balanço hídrico rigoroso, monitorizar o paciente, oximetria de dedo, tá bom? E sempre monitorar o nível de consciência desse paciente e ofertar oxigênio. Temos que deixar o carrinho de emergência ao lado do leito, porque se ele rebaixar ou se ele entrar em insuficiência respiratória aguda, grave, vai ser necessário a intubação. Uma das características do edema pulmonar é o quê?
uma das características é que quando o paciente é entubado, da boca dele, você percebe ali uma secreção rósea. Começa a sair uma secreção bem rosinha. Você percebe que é do edema pulmonar. E essa secreção, ela sai em formas bolhosas. Parece até uma espuminha. Por quê? Porque esse paciente realmente ele está se afogando no próprio líquido pulmonar ali nos alvéolos, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like e eu quero te falar uma coisa e te fazer um convite. Eu tenho um curso chamado Cálculo de Medicação e Injetáveis. Eu já teve mais de 300 alunos e esse curso ele é muito barato. Você paga só uma vez, não é mensalidade, você paga só uma vez e você tem acesso por um ano. Ele custa menos de R$80. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E também vou deixar aqui na descrição alguns utensílios aí que eu achei na oferta para que você possa aí se beneficiar, tá bom? Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.